Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre os judeus que lutaram pelo exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Desde já agradeço sua curtida, isso ajuda na divulgação do canal. O Segundo Reich alemão foi estabelecido em 1871 pela união de 25 estados e principados alemães, liderados pelo rei da Prússia, como Kaiser e cabeça de seus exércitos e marinha de guerra. Os judeus serviram no exército alemão desde a primeira metade do século XIX. Eles se destacaram em batalhas, especialmente na guerra entre a Prússia e a França entre 1871 e 1872, mas seu patriotismo lhes deu igualdade nas promoções. Embora gozassem de plenos direitos civis, o exército evitava promover judeus não convertidos para cargos de oficiais. Assim, no início da Primeira Guerra Mundial, não havia oficiais judeus no exército prussiano. Alguns oficiais de reserva judeus serviram no exército da região alemã da Bavária, que era mais liberal. Desde o início do século XX, 50% dos soldados judeus, graduados do ensino médio ou superior, serviram como um ano como voluntários. Eles se alistaram após a formatura para um serviço obrigatório de um ano e depois serviram nas reservas, normalmente como sargentos. A Alemanha entrou na guerra 3 dias após a Áustria-Hungria, declarando guerra à Rússia e à França. Como outras nações, a Alemanha também estava inundada de patriotismo no início da Primeira Guerra Mundial. Geralmente, os judeus alemães compartilhavam esses sentimentos. Por um lado, viam a Alemanha arrastada para a guerra contra sua vontade. Por outro, identificavam-se com os objetivos da guerra, como defender a cultura da Europa Ocidental contra o que chamavam de barbárie da Rússia czarista, arrogância britânica e o revanchismo francês. No início, a estratégia de guerra alemã era considerada uma defesa da civilização, e o ódio ao antissemitismo russo desempenhou um papel importante no apoio judaico à guerra do Kaiser Wilhelm II. Ir para a guerra e a necessidade de coerência social foram consideradas pelas comunidades judaicas como uma oportunidade para melhorar seu status no Reich. O próprio Kaiser falou naqueles dias sobre a necessidade da unidade alemã em desconsideração de partidos políticos, status social e religião. Os judeus interpretaram essa declaração real no Reichstag, o parlamento em Berlim, como uma declaração clara da posição do governante ao lado daqueles que defendiam a igualdade de direitos na sociedade alemã. O exército alemão entrou na guerra com uma estratégia pré-planejada, o Plano Schlieffen. Assim invadiram a Bélgica neutra para atacar a fronteira exposta da França e juntou-se às forças austro-húngaras na frente oriental contra os russos na Polônia. 100.000 judeus serviram nos exércitos alemães entre 1914 e 1918. 18% de todos os judeus alemães, uma porcentagem proporcionalmente semelhantes à população em geral, 10.000 dos quais eram voluntários. 80% de todos os soldados judeus serviram nas frentes, 12.000 deles foram mortos em batalha ou foram declarados desaparecidos em ação. Mais de 20.000 judeus foram promovidos durante a guerra, 2.000 para oficiais. 30.000 judeus foram condecorados, muitos deles mais de uma vez. Em agosto de 1914, multidões de homens alemães, com idades entre 20 e 40 anos, foram mobilizados para o esforço de guerra, muitos deles voluntários. A febre patriótica e a disposição de se sacrificar pela pátria não deixaram os judeus indiferentes. O voluntário alemão mais jovem era um estudante judeu, nascido em Constantinopla em 1904, Yosef Zips, que foi mobilizado em 1917 com apenas 13 anos de idade. Ele perdeu as 2 pernas em batalha e morreu 16 anos depois do fim da guerra, em 1934. O voluntário alemão mais idoso também era judeu, era Adolf Stein, de 63 anos, que foi promovido a coronel. Entre os voluntários judeus estavam os membros do parlamento, o Reichstag, em uma época em que o voluntariado não era muito difundido entre os políticos. Na minha pesquisa que fiz para fazer o vídeo, achei muitos exemplos de judeus de várias tendências políticas e profissões. Obviamente não vai dar para falar de todos em um só vídeo, mas falarei brevemente de 2 políticos que resolveram se alistar no exército imperial alemão na Grande Guerra Mundial. O primeiro é o Dr. Ludwig Frank, que nasceu em 1874 e faleceu em 1914. Ele foi advogado e membro do Partido Social Democrata. Depois que o Reichstag votou pelo orçamento da guerra, o patriota Dr. Frank se juntou ao exército e caiu em batalha 3 dias depois, em 3 de setembro de 1914, perto de Lunéville.
O segundo é Dr. Ludwig Haas, que nasceu em 1875 e morreu em 1930. Era membro do parlamento e também se ofereceu para servir no exército. Haas foi citado por bravura nas batalhas perto de Ypres e foi condecorado com a Cruz de Ferro. Depois de servir quase um ano na frente, Haas foi nomeado para chefiar o governo militar em Varsóvia em julho de 1915. No início da guerra, em setembro de 1914, o Ministério da Guerra da Prússia aprovou o serviço de 8 rabinos como capelães militares, 6 na frente ocidental, 2 na frente oriental. Os rabinos gozavam de direitos e deveres semelhantes aos dos capelães cristãos, eram considerados oficiais, usavam os mesmos uniformes e uma pesada corrente de ouro com um escudo de Davi e as 2 mesas da aliança. Mais tarde na guerra, foi decidido que um rabino de campo, o Feldrabiner, servirá em cada exército. Portanto, já no final de 1914, 10 rabinos serviam nos exércitos alemães, sendo o mais notável o Dr. Liebeck de Berlim, no 10º Exército. Ao todo, 30 rabinos militares serviram no exército alemão em todas as frentes, principalmente no leste. Suas funções incluíam a realização de serviços religiosos para soldados e prisioneiros de guerra, serviços funerários, visitas a hospitais, distribuição de literatura religiosa e caixas de presente e assistência a habitantes judeus em territórios ocupados. A aviação moderna estava em sua infância na Primeira Guerra Mundial. A aviação militar era uma novidade, mas despertou a curiosidade de muitos jovens judeus. Apesar das dificuldades em serem aceitos pelos vários corpos aéreos por causa do tradicional antissemitismo alemão que existia na época, de um total de 5.000 aviadores, 200 eram judeus. 50 aviadores judeus foram mortos em ação. Após a guerra, o Dr. Felix Steinhaber preparou uma lista memorial de 120 aviadores alemães judeus, incluindo dezenas de nomes e seus atos durante a guerra. O livro serviu como uma ferramenta de propaganda na luta do pós-guerra em relação à combatividade dos judeus, e foi impresso em muitas edições, inclusive ampliadas. Os feitos dos aviadores judeus e o livro de Steinhaber ganharam um interesse renovado com sua tradução para o hebraico e publicação, com um artigo de pesquisa completo do coronel aposentado Elimor Makevich, de Maariv em 2012, incluindo uma lista detalhada dos aviadores. O mais conhecido aviador judeu-alemão na Primeira Guerra Mundial foi o tenente Wilhelm Frankel, nascido em 1893 e morto em 1917. Embora ele tivesse se convertido ao cristianismo em 1914, aparentemente para ganhar promoção, ele permaneceu, principalmente aos olhos antissemitas, como um judeu. Ele abateu 20 aeronaves inimigas, incluindo uma noite. Isso foi no dia 4 de abril de 1917, a primeira da história. Por esses atos heróicos, Franklin foi condecorado com a mais alta decoração militar, pelo Merit, bem como a Cruz de Ferro, primeira e segunda classe. Recebeu também a Cruz de Cavaleiro com espadas da Ordem Real da Casa de Hohenzollern, a decoração do aviador prussiano e a Cruz Hanseática. O tenente Franco foi morto em ação na cidade de Vitry-Sailly, na França no dia 8 de abril de 1917. O aviador voluntário judeu mais velho era Paul Spieger. Ele era um experiente piloto civil de balões e tinha 62 anos quando se ofereceu para servir na frente ocidental. Entre outros aviadores judeus mencionados no livro estão o tenente Josef Tsendorfer, que morreu em 1915 em um acidente de voo, e o aviador Jakob Wolf, que, apesar de já ter 46 anos, fez parte de muitas atividades operacionais e foi promovido ao posto de oficial e condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe. Mais de 30.000 médicos, profissionais de saúde e veterinários judeus serviram nos exércitos alemães durante a guerra. 4,6% deles morreram em seus serviços, totalizando 1.400 profissionais de saúde. Em 1916, 2.500 funcionários médicos seniores judeus serviram nos exércitos alemães. Entre os oficiais médicos regulares, quase nenhum era judeu, devido ao antissemitismo nos processos de promoção. Rolf Fugger, em seu livro Paravás, sobre a contribuição judaica ao exército alemão, estima que 4.160 equipes médicas judias serviam no exército, com base em sua participação relativa dos mortos que serviam no corpo médico. Médicos e enfermeiros judeus também serviram na Cruz Vermelha, onde também eram discriminados.
Os judeus também se alistaram no esforço de guerra na assistência comunitária, como coleta e distribuição de doações, assistência a refugiados, assistência social na comunidade e na administração pública, em vários ministérios do governo, pesquisa e desenvolvimento. Mesmo com tudo isso, mais tarde os judeus acabaram sendo injustamente responsabilizados pela derrota da Alemanha na guerra. São muitos exemplos, mas para o vídeo não ficar enorme vou apresentar apenas 2 deles. Um dos judeus alemães mais importante nessa categoria de administração pública foi Walter Radinal, que nasceu em 1867 e faleceu em 1922. Como descendente de uma família burguesa, ele estava envolvido na administração de empresas industriais e em outras funções econômicas importantes. Nos anos 1880, ele serviu no exército prussiano, mas devido às suas origens judaicas, ele não foi oficializado. Durante a Primeira Guerra Mundial, Radinal serviu no escritório de guerra da Prússia, encarregado do departamento de matérias-primas. Ele foi responsável pelo fornecimento das indústrias de guerra alemãs e pela produção de guerra em geral. Após a guerra, Radinal representou a República de Weimar na Conferência de Paz de Paris em 1919, e atuou como ministro de Reabilitação Econômica e ministro das Relações Exteriores. Em 24 de junho de 1922, Radinal foi assassinado por 2 oficiais do exército auxiliados e instigados por outros conspiradores ligados à fascista organização Consul. O outro foi o Dr. Richard Willstätter, nascido em 1872 e falecido em 1942. Professor de Química em Berlim e Munique, membro da Academia de Ciências e chefe da Academia Nacional de Física e Química. Sua principal contribuição ao esforço de guerra foi o desenvolvimento da máscara de gás, como resposta aos ataques de gás nos campos de batalha. Em relação à sua pesquisa e desenvolvimento militar, o professor Willstätter foi premiado pelo Kaiser com a Cruz de Ferro Civil e com a Pour le Mérite. Em 1915, o professor recebeu o Prêmio Nobel de Química por suas contribuições à pesquisa de clorofila e outros pigmentos da flora. A carreira de Willstätter chegou a um fim trágico quando, como um gesto contra o crescente antissemitismo, ele anunciou sua aposentadoria em 1924. Ele estava entre os convidados de honra na inauguração do Instituto ZIP. O professor Weizmann ofereceu a presidência a Willstätter. Em 1939, ele foi forçado a deixar a Alemanha e se mudou para a Suíça, onde se recusou a trabalhar a serviço dos inimigos da Alemanha. Ele morreu em 1942. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, a declaração de Kaiser sobre paz entre os crentes em todas as religiões, os judeus e a disposição de suas organizações representativas de participar, se voluntariar e se identificar com seus objetivos, todos simbolizaram uma abertura para muitas esperanças sobre a assimilação judaica na sociedade alemã. Mas o ódio aos judeus estava profundamente enraizado em muitos estratos da população. O espírito de reconciliação de 1914 desapareceu rapidamente. Já em agosto de 1914, a Organização União dos Martelos, antissemita, exigia que seus membros e organizações afiliadas coletassem dados sobre a participação judaica na guerra e suas baixas. Isso, para provar uma suposta evasão judaica. O perigo judeu foi enfatizado novamente, juntamente com o medo dos refugiados judeus que poderiam inundar a Alemanha do Leste. Ao mesmo tempo, os judeus também estavam coletando dados estatísticos para refutar publicamente as alegações antissemitas. O debate sobre as contribuições judaicas nas frentes de guerra chegou ao Reichstag. As tendências antissemitas prevaleciam no Ministério da Guerra da Prússia, levando à decisão de iniciar o Juditzeilung, censo judaico, entre outubro e novembro de 1916, quando as unidades do Exército e da Marinha foram solicitadas a informar sobre o número de judeus e suas funções. Os judeus ficaram obviamente ofendidos com o censo, seu patriotismo estava em dúvida novamente. No comando antissemita, os judeus eram descritos como estrangeiros, exploradores e esquivos. Os resultados do censo nunca foram publicados. As organizações judaicas viram isso como prova de que as acusações antissemitas eram infundadas. Mas a briga não terminou com isso. Em 1919, apareceu em Munique um livreto antissemita, escrito por Otto Armin, fingindo apresentar os resultados estatísticos de fontes no escritório. Acusações antissemitas foram impressas no livreto, disfarçadas de fatos científicos.
Seu principal argumento era uma citação que pertenceria ao Talmud, embora isso não fosse verdade. A propaganda anti-judaica incluía várias acusações. Em Munique, um propagandista antissemita, Dietrich Eckart, ofereceu uma aposta em relação à evasão judaica. Ele ofereceu 1000 marcos a qualquer um que identificasse uma família judia que tivesse 3 de seus filhos servindo na frente, cada um por um período de 3 semanas pelo menos. A organização judaica aceitou o desafio, apresentando famílias judias que tinham até 8 filhos servindo nas frentes por períodos mais longos. Foram publicados panfletos descrevendo o escopo das baixas judaicas e chamando o povo alemão a impedir uma divisão social devido ao incitamento antissemita. Os judeus alemães contribuíram para o esforço de guerra alemão em todos os seus aspectos, assim como o resto da população. O antissemitismo se espalhou devido à derrota e às perdas de guerra. O ódio aos judeus, normalmente forte entre certos segmentos populacionais, espalhou-se manifestamente entre muitas partes da sociedade alemã. Apesar de todas as dificuldades e do antissemitismo, 35.000 soldados judeus de um total de 100.000 foram condecorados por bravura na guerra. Folhetos de propaganda publicados pela União Reich Alemã de Soldados da Frente Judaica, divulgou em 1920 os nomes de mais de 1000 soldados judeus alemães condecorados com a Cruz de Ferro de primeira classe e outros 17.000 condecorados com a Cruz de Ferro de segunda classe. Alguns soldados foram condecorados mais de uma vez. A guerra também custou muitas vidas judias. Mais de 12.000 homens judeus foram mortos ou morreram devido ao seu serviço militar, provenientes de todas as comunidades judaicas. Bem, espero que tenha gostado do vídeo, e se gostou do meu trabalho, curta para ajudar na divulgação e se inscreva caso seja novo aqui. Até a próxima.